Eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 4 de março de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na segunda-feira, 27 de fevereiro, que voltará a cobrar PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol. A medida passou a valer na quarta-feira, 1º de março, e foi uma vitória da equipe econômica e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A decisão ajudará a recuperar a arrecadação do governo federal, como desejava Haddad. Segundo a assessoria do Ministério da Fazenda, a medida assegura 28,9 bilhões de reais que a equipe econômica esperava alcançar com a reoneração. A mudança fará com que a cobrança do PIS e COFINS sobre a gasolina seja de 47 centavos por litro. Já o etanol será reonerado em 0,2 centavos por litro. Já a Petrobras anunciou na terça-feira, 28 de fevereiro, uma redução dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de 1º de março. A gasolina passou de R$ 3,31 para R$ 3,18 o litro. O diesel foi de R$ 4,10 para R$ 4,02. O valor da gasolina aumentará cerca de 25 centavos por litro com a volta dos impostos federais, segundo a ABICOM, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Essa conta já considera a redução anunciada pela Petrobras. Em live no Facebook, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar Lula pela reoneração dos combustíveis. Diz que o novo governo é, abrem aspas, um tremendo gastador, fecham aspas, e que o retorno do PIS/COFINS levará ao aumento da inflação. Lula declarou que não houve uma vitória econômica sobre uma vitória política em relação à retomada dos impostos de combustíveis. O presidente diz que analisará medidas para reduzir o valor dos combustíveis quando tiver o, abrem aspas, controle, fecham aspas, da Petrobras. Já o presidente da estatal, Jean Paul Prats, afirmou que a Petrobras definirá preços como, abrem aspas, achar que tem que ser, fecham aspas, e declarou que o sistema de paridade internacional é, abrem aspas, uma abstração, fecham aspas. Na quinta-feira, 2 de março, o presidente Lula assinou medida provisória que recria o programa Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil no governo Bolsonaro. O benefício mínimo será mantido em R$ 600. As famílias beneficiárias receberão adicionais por criança de até 6 anos de R$ 150, de 7 a 18 anos de R$ 50 e gestantes também de R$ 50. Além disso, será criada uma regra de proteção para quem tiver aumento de renda não sair automaticamente do programa. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o orçamento disponível em 2023 é de 175 bilhões de reais. Declarou que o programa atenderá cerca de 20 milhões de famílias que somam aproximadamente 55 milhões de pessoas. O presidente Lula, de 77 anos, recebeu publicamente a 5ª dose da vacina contra a Covid-19 durante a campanha nacional de vacinação contra a doença. Quem aplicou o imunizante foi o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que é médico. O ato foi mais um contraponto do petista a seu antecessor Jair Bolsonaro do PL. Quando era presidente, Bolsonaro lançou dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19. E no campo internacional, o governo recebeu nessa semana o enviado especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Entre outras autoridades, ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo Marina Silva, os Estados Unidos estão decididos a contribuir com o Fundo Amazônia. E Lula conversou por videoconferência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O ucraniano convidou o presidente para ir a Kiev. Lula disse ter disposição para ir, mas afirmou que um acordo de paz com a Rússia antes facilitaria o encontro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que é competência da Corte processar e julgar os crimes praticados durante os atos de vandalismo no 8 de janeiro, independentemente se os investigados são civis ou militares. E depois de reunião de senadores da oposição com Alexandre de Moraes, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, disse que grande parte dos presos depois dos atos extremistas do 8 de janeiro podem ser autorizados a responder em liberdade às denúncias nos próximos 15 a 20 dias. Marinho considerou a conversa com Moraes como amistosa e avaliou como importantes as ações do ministro de acelerar o processo de avaliação para a liberação dos detidos em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal. Devem permanecer presos os que forem identificados como autores dos crimes denunciados, disse o senador.
O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou em evento nos Estados Unidos a manutenção da prisão de pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro, a quem chamou de, abrem aspas, chefes de família, mães e avós, fecham aspas. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido apresentado pela defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, de revogar sua prisão preventiva. Ele é investigado em inquérito que apura a conduta de autoridades envolvidas no 8 de janeiro. Na data em que se deram os ataques às sedes dos três poderes, o ex-ministro ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava em viagem a Orlando, nos Estados Unidos. Torres foi demitido pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ainda em 8 de janeiro. 2 dias depois, Moraes expediu uma ordem de prisão preventiva contra Torres a pedido da PF. Ele foi detido assim que chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília em 14 de janeiro. Moraes disse que os motivos que levaram à decretação da prisão de Torres, abrem aspas, permanecem inabalados, fecham aspas. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em julgamento realizado na terça-feira, 28 de fevereiro. O magistrado é conhecido como Moro do Rio, em referência ao senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O Conselho analisou 3 processos disciplinares contra Bretas. Dentre eles, um apresentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que indicava que o juiz cometeu desvios na condução dos processos da Operação Lava Jato. Bretas teria mantido relações com advogados e procuradores envolvidos nos processos da investigação. A Petrobras teve lucro de 188 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Foi 77% a mais que o de 2021. Na comparação com outras petroleiras, ficou em 5º lugar. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, disse ter dúvidas sobre manter regras para a distribuição do ganho aos acionistas. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022. Desacelerou em relação ao ano anterior, quando o Produto Interno Bruto do país avançou 5%. O indicador é medido pela soma de bens e serviços produzidos no país. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou 9,9 trilhões de reais em 2022. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!